Fala pessoal, belezinha? Dando início aqui mais um Dallas Cash, podcast da Dallas Bittencourt. Hoje eu tô aqui com o Wesley, nosso comercial. Tô aqui também com o nosso grande arquiteto Thiago. Tudo bom, pessoal? Se juntamos aqui para um bate-papo diferente para falar hoje sobre um assunto super importante na hora de construir, que é a parte de aprovação da prefeitura. E se não aprovou, é ilegal. E se for ilegal, é multa, tudo que pode acontecer, né, Thiago? Sim, correto. Sempre é bom lembrar que todos os parâmetros, urbanísticos que nós devemos seguir tem que ser contratado um profissional capacitado para que ele possa te instruir nas todas as etapas até a aprovação. Sempre é bom estar ciente disso. E hoje, então, a gente vai trazer esse conhecimento, trouxemos aqui o Wesley, que tem esse contato direto com as dúvidas frequentes que o pessoal que vai construir, seja ele empreendedores que querem fazer empreendimentos ou clientes também finais que querem construir sua própria residência ou algo para investir. Então ele tem já essas dúvidas que as próprias pessoas trazem para ele. E trouxemos também o grande Thiago, que o Thiago é o cara aqui dentro do nosso escritório que manja dessa questão legal e que auxilia os outros arquitetos aqui dentro nesse quesito, tá? Então hoje o nosso bate-papo é com esse intuito, de levar esse conhecimento da parte legal para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com esse podcast, essas dúvidas que os nossos clientes têm. Para começar, acho interessante, Thiago, dá um geral para a gente desse processo da prefeitura, um mapa, como que ele funciona. A prefeitura, ela tem as diretrizes próprias, tá, específicas de cada município. O que é importante todo profissional é atentar para que você possa atender todas essas informações, tá? Sejam elas de acessibilidade, sejam elas de normas específicas de bombeiro, segurança da edificação e até propriamente dito todos os decretos e leis que seguem nesse fluxo até a aprovação. Por exemplo, tem municípios que têm algumas diretrizes que são peculiares, específicas desse município. Por exemplo, interior de São Paulo, você tem algumas diretrizes, algumas normas. Por exemplo, se você for para o litoral, o meio ambiente é mais rigoroso, não que as outras não sejam, mas tem peculiaridades que nós temos que atentar a cada etapa em projetos específicos, que são importantes para que você possa ter um projeto mais assertivo, né? Então, basicamente, esse processo ele demora de 60 até 120 dias para que você possa aprovar, e todas as etapas elas são importantes para que você possa ter um grau assim de rigorosidade, para que você possa atentar nesses projetos minuciosamente em cada etapa do projeto. Legal. Então, isso é importante, o Wesley sabe muito bem, até passar esse conhecimento prévio para o cliente, que tem um prazo para isso, né? Sim, sim. Tiago, eu vou aproveitar, então, olha só, eu vou fazer o papel do cliente aqui, tá? Vou representar o meu cliente aqui. Então, eu visitei um cliente esses dias aí, rapaz, na Barra Funda, aqui em São Paulo, e aí ele estava em dúvida, ele falou, pô, eu não sei direito o que eu posso fazer aqui. Aí ele começou a falar para mim do briefing dele, lá o que ele queria fazer no galpão dele, tal. Aí eu falei, poxa, legal, vou buscar meu especialista na área de prefeituras aí, que ele vai nos orientar com relação a isso, né? Fala para os nossos clientes aí, o que o meu cliente deve tomar de cuidados, o que nós devemos buscar como equipe de informação para levar ali para o nosso cliente aí. Perfeito, Wesley. O que acontece? Provavelmente o cliente ele chega com um imóvel já adquirido ou bem de família, tá? Que ele necessita de um projeto para um determinado tipo de uso. Qual é o uso? Primeiro nós temos que entender o uso que ele pretende para aquele imóvel e fazer todo um estudo de viabilidade técnica, que é o chamado EVTL. Tá? Então essa etapa ela é de extrema importância para que nós possamos equalizar todas as ideias que o cliente tem em mente para que se realmente faz sentido naquele imóvel. Uma delas é o seguinte, qual é o tipo de empreendimento que ele vai fazer? Recapitulando, por exemplo, você parte do imóvel, esse imóvel está regular ou não? Parte daí. Esse imóvel ele tem edificação existente, ele tem porte arbóreo, no seu entorno, dentro do próprio imóvel, no seu passeio. Então nós precisamos fazer, tá,
uma filtragem nesse momento para que nós possamos direcionar o cliente da melhor forma possível, para que não chegue lá na frente e de repente a gente frustre ele, por exemplo, de uma determinada indústria ou fábrica ou uso que ele queira para aquele imóvel, sem que ele não consiga instalar aquilo. E um dos limitadores disso na prefeitura é justamente esses parâmetros. Um deles, por exemplo, você precisa muito bem identificar o tipo de zona. Qual é a zona que ele está enquadrada hoje? Por exemplo, você tem um imóvel na Barra Funda, então provavelmente eu vou ter uma subprefeitura, eu vou ter um zoneamento que vai me dar nortes específicos para aquele lote, tá? Provavelmente eu preciso saber qual é o KNAI dele, que isso vai me dar subsídios e informações necessárias para que eu possa fazer uma filtragem e ver, poxa, esse KNAI aqui, de acordo com a via, a largura da minha via, eu consigo inserir esse uso e eu consigo avançar com outras diretrizes que nós vamos ver agora nesse podcast. Mas o ponto de partida aí é o EVPR, tá bom? Tá, então você está querendo dizer que tipo, tudo depende do... Vamos supor que o cliente é um cliente industrial, assim, um empreendedor que quer fazer galpões. Tudo depende do ramo que ele quer seguir com aquela indústria, aquele galpão. Se é uma parte de armazenamento de ambulância, tem uma norma restritiva para aquele KNAI. Se vai ser um outro tipo de serviço que ele vai prestar, é um outro tipo de normativo que tem que se enquadrar naquele terreno. Perfeito, é isso. Então esse estudo prévio, ele já me dá norte e eu dou informações assertivas para o cliente e falo, ó, o seu imóvel nesse momento, você está numa zona mista. Zona mista você consegue ter... O que é zona mista? Zona mista é a capacidade de você ter no bairro ou no próprio entorno, a capacidade de ter vários tipos de uso na mesma edificação. Pode ser um uso residencial ou não residencial. Então você pode trabalhar com, por exemplo, uma edificação que você tenha em cima residências e embaixo comércio. Sim. Por exemplo, você pode trabalhar com edificações que prestam serviços. Mas qual é o tipo de serviço? E isso nós vamos em algumas tabelas específicas de acordo com o KNAI e ver realmente se esse tipo de serviço, por exemplo, ele não ocasiona para aquela região um tipo de poluição sonora, por exemplo, se realmente o perfil dessa edificação o local que ele está. Porque pode ser muito bem uma fábrica que faz muito barulho e nessa zona ele deveria estar um pouco mais afastado e não realmente aonde ele está querendo adquirir ou então realmente onde ele já comprou o imóvel. Então, às vezes é importante você ter essas informações previamente antes mesmo de ter uma decisão de você adquirir ou ter algum posicionamento com relação ao imóvel que você está pleiteando. Basicamente isso. O ponto de partida é isso. Isso que eu ia levantar a questão. Então vale muito mais a pena a gente parar em um estudo de viabilidade antes da aquisição do terreno. Até? Perfeito. Isso aí são informações que, mesmo que você tenha, tá? Porque hoje em dia a Prefeitura de São Paulo ela é uma prefeitura que eu vejo uma das mais avançadas do Brasil por se tratar da facilidade das informações que você tem hoje pela internet. Ou seja, você tem plataformas específicas que você consegue ter em minutos, todas as informações não, mas a maioria das informações para que você tenha um norte, por exemplo, se você tem um terreno contaminado, por exemplo, se você tem córrego no local, tudo isso você tem que atentar, se tem alagamento. Então são informações que através da plataforma que nós chamamos de GeoSampa, você tem todas as informações para que você tenha um norte e você consiga ver coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação e todas as outras informações que vão corroborar para que você tenha um estudo de viabilidade eficaz. Tá? Então, praticamente todos esses estudos, munido com essas informações previamente, nós vamos passar para o proprietário para que nós possamos ter a melhor decisão possível dentro da necessidade dele. Legal, mas Thiago, só me tira uma outra dúvida também. Eu já atendi outros clientes em outros terrenos e em outros imóveis e é impressionante como cada um tem a sua particularidade e cada prefeitura parece que tem a sua norma, cada prefeitura tem as suas regras, né? E por exemplo, na questão do uso ali do lote dele, ok, já descobrimos ali se pode
fazer aquilo que ele quer fazer, mas tem a questão também, parece que da capacidade, né, que ele pode usar no uso do terreno, né, ou daquele imóvel, se ele quer ampliar, não é isso ou não? Sim, perfeito. Voltando um pouco atrás, com a questão do seu imóvel, se ele está regular ou não, tudo já parte de uma premissa muito bem definida do que ele almeja. Por exemplo, vamos supor que ele tem uma reforma, tá? Ele tem uma edificação, desculpa. Essa edificação, ela vai ser demolida totalmente? Se ela for demolida totalmente, ele pode entrar com um processo de alvará de aprovação e execução, juntamente com o alvará de demolição. Ele caracteriza isso como uma construção nova, porque ele vai demolir tudo que tem lá e vai partir para um novo processo. Esse é um ponto. O outro, se ele vai fazer uma reforma, uma ampliação, vai utilizar o que tem lá, e para que ele possa fazer essa reforma, primeiramente ele tem que ir atrás do histórico e ver se o que ele tem lá agora está regularizado. Se não tiver regularizado, ele não consegue entrar com reforma, porque você, pela prefeitura e pelos decretos, você só reforma aquilo que é legal, correto? Sim. Se está regular. Sim. Se não está regular, o primeiro passo é regularizar o que ele tem existente. Após isso, ele entra com uma reforma e ampliação. A isso tudo, você tem nortes para que você tenha um raciocínio coerente da edificação que você almeja. Por exemplo, poxa, se você tem uma edificação que agora você utiliza uma renda passiva, ou seja, você aluga. Tem uma edificação que tem pontos comerciais e você quer ampliar, certo? Faz sentido demolir tudo, já que é uma renda que eu vou ter ali, eu vou perder, para eu poder construir do zero? Não. Então você pode entrar com uma demolição parcial e você pode ir criando, construindo simultaneamente ao que você está utilizando. Por exemplo, você não precisa quebrar todos os seus pontos, demolir todos os seus pontos para criar algo novo. Você entra com uma reforma e ampliação, pega metade da edificação, reforma, amplia, então outra metade está utilizando como ponto comercial e aquele dinheiro está girando com o cliente. Tiago, um ponto. Eu fiquei com uma dúvida aí nesse quesito que a gente está conversando. Quando a gente fala de reforma, então, você falou, olha, primeiro para fazer essa varagem de reforma e tudo mais, ampliação, tem que estar tudo regularizado. E se for um caso de que quer começar a fazer essas partes legais e vai regularizar, mas viu que os recursos ali não estão respeitando? O que tem que fazer? Tem que demolir aquela parte, adequar? Como que é que vai fazer tipo, essa regularização se tipo, na questão do documental está pedindo alguma coisa, mas foi executado completamente diferente? Vai ser uma reforma, não vai? A regularização. O que acontece? Quando você tem edificação que ela está regular em algum período, por exemplo, toda edificação antes de 2014. Toda essa edificação que está irregular, e quando nós falamos de irregular, é registrado na prefeitura e também não atendendo os parâmetros urbanísticos, afastamento, metade quadrada, você vai ter um respaldo, tá? Claro, na medida do possível, para que você possa atender isso de uma outra forma na regularização que nós chamamos de anistia. Tá? Então, quando você tem um processo de anistia, não é que você, por exemplo, tem um coeficiente de aproveitamento 1 e está com 4 que você vai aprovar. Não, você vai ter que seguir todos os parâmetros urbanísticos, mas você tem uma brecha pela lei. Como foi anteriormente a 2014, você consegue ter, por exemplo, uma taxa de ocupação maior. Tá? Você tem algumas brechas na medida do possível e você tem a isenção de ISS, de emolumentos, de taxas que são beneficiados para você no momento da anistia. Então, além de você ter um projeto irregular, através da anistia você consegue deixar ele regular e você fazer toda essa reforma e ampliação. Esse é um ponto. Peraí, desculpa, o que é a anistia? A anistia é uma lei, tá? Que ela é liberada em alguns municípios aí para que você possa enquadrar algumas edificações que estão irregulares e você consegue enquadrar essas edificações irregulares com baixo custo, com algumas liberdades que você tem, como é a taxa de ocupação, se está irregular em taxa de ocupação. Mas se está irregular, por exemplo, em coeficiente de aproveitamento, você vai ter que quebrar, demolir. Se está irregular, por exemplo, afastamentos de recuos, por exemplo, você vai ter que adequar.
mas ela te dá uma brecha para você ter o momento certo para você regularizar. Então, é o que a prefeitura determina anistia, por exemplo, durante 6 meses. Então, durante 6 meses, todos os imóveis que estão anterior a esse período que eu falei estão aptos a regularizar por anistia sem pagar ISS e algumas taxas que são caras e você tem essa facilidade de regularizar. Entendi. Então, o pulo do gato aí é que com essa anistia você não paga o que precisaria para ser regularizado. Regularizar vai ter que regularizar. Regularizar vai ter que regularizar, vai ter que ter as normas e você tem um desconto. Entendi. A verdade é essa. Tá? Pegando o gancho que o Wesley falou da questão de coeficiente de aproveitamento, quanto você tem que ocupar, cada prefeitura tem a sua. Tá? Em São Paulo, São Paulo todo, capital, o coeficiente básico é 1. Ou seja, você pode construir uma vez o seu terreno. Tá? Então, se o seu terreno tem 100 metros quadrados, a sua área construída ela não pode exceder a 100 metros quadrados. Isso quando eu falo de coeficiente básico. Sim. Tá? Existem 2 tipos de coeficiente. Na verdade, o 3, né? O coeficiente mínimo, básico e o máximo. Tá? Então, você tem uma vez o terreno para você poder construir isso de forma legal. Se você ultrapassar essa uma vez o terreno, e aí, dependendo da zona, você pode chegar até 2 no máximo, até 3, até 4 no máximo, mas mediante uma contrapartida para a prefeitura que nós chamamos de outorga onerosa. Tá? Isso aí vai depender de cada região. Por exemplo, eu fiz um estudo em Marília que o coeficiente dela era 4, o básico já. Então, quem não quer essa área, né? Existe, depende da prefeitura. A prefeitura de São Paulo, ela, como a construção é o tempo todo, está em ascensão o tempo todo, ela limita ali, olha, coeficiente básico para todo mundo. Se você quer construir a mais, você vai ter que pagar uma outorga onerosa. E tipo assim, você falou, mediante a outorga até 2 vezes o terreno. Área do terreno. E se passar de 2? E se passar de 2? Tem que demolir. Demora. Você entra com o processo. Nem mediante a outorga resolve, às vezes. O máximo você não pode extrapolar, o coeficiente máximo, tá? Você tem que ir até o máximo. É importante atentar que você tem um prazo para demolir e você entra num processo à parte, que nós chamamos de NEC, que é um outro processo que nós podemos discutir, que você tem um prazo para demolir aquilo que está irregular. Tá? Então, NEC. Depois eu vou pesquisar direitinho com o nome, mas é um documento que te determina, olha, você tem um prazo X para tirar essa área construída a mais. Entendi, legal. Entre 180 dias, uma coisa assim. E aí, Thiago, eu queria aproveitar e dar essa informação aí para os nossos clientes, até porque eu vi você falando ali do GeoSampa, tudo, e tem alguns clientes que quando nós vamos atender, ele fala, não, eu já tenho todas as diretrizes, eu já puxei no GeoSampa, tal, já tudo aqui. Cara, o GeoSampa é como você falou, é um norte, mas não é só aquilo, né, Thiago? Perfeito. Fala aí, cara. Correto. Tem muitas informações que o GeoSampa ele nos ajuda nesse momento, inclusive tem até o próprio proprietário, tem vídeos que explicam isso no YouTube para que você possa ir atrás dessas informações, mas como você muito bem disse, Wesley, é um ponto de partida, tá? Você não pode trabalhar com aquele GeoSampa sem interpretar os decretos, as leis, para que você consiga contribuir com as informações que o GeoSampa até o momento te informaram ali e você consiga fluir de uma forma assertiva. Por exemplo, o GeoSampa, você não vai saber onde tem, por exemplo, córrego, assim, córrego, você consegue... Tem uma área que é de ampliação urbanística, né? Que é alargada. Melhoramento viário. Melhoramento viário. Por exemplo, melhoramento viário... Cara, melhoramento viário, eu nunca ouvi isso. É importante você saber isso porque o melhoramento viário ele pode impactar diretamente no seu imóvel. O melhoramento viário é uma camada, porque o GeoSampa você imagina assim, é como se fosse um mapa de São Paulo. Sim. E tem várias camadas, tem vias, tem as edificações, tem áreas contaminadas, tem coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, todas essas informações você consegue no GeoSampa. Mas melhoramento viário, a questão do córrego, você consegue até identificar pelo GeoSampa visualmente. Mas tem a questão de quando você
tem um imóvel em determinada região e passa um córrego a 100, 200 metros, ninguém sabe como ele se comporta por baixo. Você está vendo ali no GeoSamp, tem muitas informações que estão defasadas. Então é importante você ter uma anuência, tá, da CIURB, que é a Secretaria de Infraestrutura, que é uma certidão de diretrizes, tá, hidráulicas, que você vai fazer um cadastro através de um topógrafo, para que você tenha um plano altimétrico e você consiga essa anuência através de um cadastro que você tenha que fazer, para que você possa ter a distância do córrego até o seu imóvel, para que você não consiga impactar com a sua fundação e consiga ocasionar algum recalque ou algo do tipo na própria estrutura da rua, por exemplo. Não, pior que você imagina, você não vai fazer um projeto que seja estrutural, prevendo que está ali tudo solo, tudo tem ali as bases que a gente precisa para apoiar essa fundação, vai ter um córrego. Poxa, quanto que se onera na parte que não é prevista em projeto? Que vem para o nosso do cliente. São informações importantes, até de repente você ter um solo que seu proprietário quer fazer uma edificação e o solo está contaminado. Quanto você não vai gastar para descontaminar esse solo? Tirar a camada, então são informações importantes para que você tenha todo o estudo, né, prévio, para você ter uma concepção assertiva e passar as informações necessárias para que o seu cliente saia satisfeito e invista da maneira correta. Isso que a gente fala, porque às vezes a gente pode falar, pode fazer um estudo de solo, fazer sondagem e tudo mais. Às vezes não pega, né, Thiago? Às vezes não vai pegar ali a sondagem, porque a gente não vai fazer um furo a cada um metrinho do lote, a gente não vai ser furando igual tatu. Sim, a gente vai fazer em pontos específicos, às vezes foge do... Então, olha só, viu cliente, olha só, não é só a ferramenta GeoSampa não, a ferramenta GeoSampa ajuda, mas não é só ela não segue só por ela não, hein? Senão você pode ter surpresa negativa lá no final. Tem que buscar um profissional para te ajudar. Quando você fala, Thiago, que acho que você até chegou a comentar que você paga para a prefeitura, eles te dão todas as diretrizes, os documentos já mais assertivos, né? Como que é isso? Sim, na verdade é o antigo BDT, né, que é a ficha técnica. A ficha técnica, ela te dá informações que são essas que eu já filtrei com vocês. Córrego, se está contaminado, se tem melhoramento viário, se a largura da sua via ela atende por determinado tipo de uso que você queira. Por exemplo, você não pode, vamos falar de um HIS. O HIS aqui tem alguns decretos específicos para que você possa seguir, porque ele é um dos casos que você consegue coeficiente de aproveitamento 3, 4, sem pagar outorga onerosa. Ou seja, o porte da edificação, esse uso por ser HMP, HIS, são importantes para que você possa incorporar aquilo ali e edificar realmente. Mas o que te restringe é isso? O tamanho da tua via. Se você, por exemplo, comprar um lote para você edificar um multifamiliar HIS, você precisa saber se ali está atendendo o mínimo, por exemplo. Não adianta você comprar um imóvel, fazer todo o projeto e depois de repente saber que a tua via ela não libera um tipo de uso para o que você quer, por exemplo. Se não tiver 8 metros, você nem pode ter aquele tipo de edificação ali. Então são várias informações que te restringem ou não do que você quer. Tá? Isso é muito importante. Porque não adianta você fazer um projeto todo e de repente ali naquele projeto você gera um polo de tráfego muito grande que você vai ter que mudar semáforo, como acontece em igrejas, como acontece em shoppings, por exemplo. Você tem toda uma estrutura viária que está sendo atendida naquele momento antes de você implantar a edificação. Tá? Depois que você tem um estudo para você implantar isso, você começa a mudar mão de vias para que você tenha uma fluidez ali e você não impacte todo o trânsito ali atual, correto? Sim. Então isso tudo são informações importantes para que nós possamos passar para o cliente de forma transparente e assertiva. Nossa, vai muito mais além do que o recuo lateral, frontal e a barra de altura. Eu tenho outra dúvida, que eu já atendi um cliente meu, e é o seguinte, ele falou assim, ó, eu tenho esse terreno aqui de 500 metros, e eu quero construir aqui um polo comercial. Então eu quero subir o primeiro pavimento, né? E no primeiro pavimento eu quero montar lojas embaixo, né? E em cima eu quero montar salas comerciais para alocar. Então eu quero trazer aqui serviços, quero trazer outros tipos de negócios para cá, lojas de carros, tal, não sei o quê.
Eu falei, bacana. Aí ele falou assim, só que eu não vou construir tudo de uma vez. Mas para eu construir, eu tenho que estar legalizado, eu tenho que estar aprovado lá na prefeitura. Eu consigo aprovar um projeto todo na prefeitura de uma vez, ou eu consigo aprovar por fases. Eu consigo aprovar o primeiro pavimento de um polo comercial e depois aprovar uma ampliação, sala comercial. Você pode aprovar dessa forma sim. Pode? Mas só que você tem algumas vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você faz um projeto completo e que você atende ele por etapas na construção, você vai ter um protocolo apenas. Vai ter um processo de aprovação apenas. Tá? Se você for fazer por etapas, a cada etapa você vai ter que estar fazendo uma taxa para a prefeitura de processo e atender com o NIX de uma vez ou outra. Tá? Outro ponto, profissional. O profissional vai estar fechado com você por etapa ou vai fazer tudo de uma vez? É o mesmo, não é? Vai ficar pagando o profissional todas essas etapas, às vezes uma vez só seria um projeto. Porque às vezes o cliente fala assim, olha, eu não quero investir tudo agora. Eu quero ter um projeto já pronto, mas eu quero construir por etapas. Então eu vou construir primeiro o pavimento, vou rentabilizar e depois eu vou construir o segundo. Só que aí que tá, né? Tem validade o alvará de construção? Tem, até 2 anos você tem que construir. E o que acontece? Por exemplo, se você for fazer por etapa, tem o seguinte raciocínio. Você tem uma edificação completa. Porque tem a questão do habits, né? Do habits. Sim, o habits ele pode ser referente àquilo que você está aprovando a etapa e construindo. Aí você faz. Porque, por exemplo, como é que ele vai locar? Como é que ele vai locar aquelas salas comerciais se não tem habits ainda? Porque o projeto que ele aprovou é só de uma parte. Ele não consegue, né? Sim, depende. Tem casos que ele consegue desde que tu esteja, por exemplo, vai fazer um pavimento térreo, está de madeira habitável, dá para trabalhar e funcionar, você consegue o habite daquele pavimento, sem problema. Consegue. Só que o seguinte, você vai ter que estar pagando manutenção a cada 2 anos. Então, basicamente é assim, se você tem 100 metros quadrados agora, e você quer construir só 50 metros quadrados, você tem 2 anos para construir tudo, correto? Uhum. Mas se 2 anos você construiu até 50 metros quadrados, você paga uma renovação daquele processo para outros 2 anos você concluir. Tá? Por exemplo, se você tem uma edificação muito grande e quer fazer por etapas, você pode ir avançando por etapas, concluindo, e essa taxa que você vai fazer de manutenção, ela vai diminuindo, porque a área construída também vai diminuindo, correto? Sim. Se você foi construindo, o que você tem, por exemplo, você construiu 60 metros quadrados durante 2 anos, aí tu paga uma taxa de renovação para outros 40, por exemplo. Aí construiu mais 20, aí tem 80. Então, a tua taxa não vai ser que nem a primeira, porque já construiu, então a tua metragem quadrada ela começa diminuindo na tua taxa. Também tem essa manutenção para você fazer. E a sua opinião, vale muito a pena o cliente trazer esse conhecimento da prefeitura para a rotina dele antes de começar a construir, de ele contratar uma ajuda do profissional, ou ele consegue se aventurar, pesquisar algumas informações para ter uma diretriz já do que pode ser feito? Olha, com certeza isso é bem válido, mesmo porque não basta ter só as informações, né? As informações, nós já falamos aqui que você tem, onde antigamente você tinha que comprar alguns decretos para se informar, hoje você tem a qualquer momento pela internet. A questão vai muito além lembrando disso. que nem todas as prefeituras é assim, né, Thiago? Perfeito, boa observação. Porque acontece, a informação por si só, ela é apenas ali para você se balizar, mas tem cálculos específicos que você tem que atentar, você tem taxa de permeabilidade, você tem coeficiente de aproveitamento, por exemplo, de uma edificação residencial, você trabalha em uma forma de interpretação. Se você for trabalhar de um prédio multifamiliar, você tem áreas computáveis, áreas não computáveis, isso você acaba tendo algumas manobras legais que você consegue aliviar ali a metragem quadrada, o seu coeficiente de aproveitamento e diluir ali na área não computável, por exemplo. Se você tem uma área comum, você tem o hall, você tem o elevador,
você consegue pegar essa metragem e falar para a prefeitura, olha, isso aqui é uma área comum, é uma área não computável, então essa metragem aqui eu vou descontar do meu coeficiente de aproveitamento. Legal. Então isso o cliente, ele vai ser difícil de ter essas informações, mesmo porque quem está projetando é o profissional. Então ele tem um peso importante nas informações para que a gente possa levar para ter um projeto legal aprovado, mas que precisa realmente de um profissional competente para trabalhar ali junto com ele e aprovar esse projeto. Entendi. Então o legal é ele ter como se fosse um balizador para ele essas informações, mas ter um profissional sempre por trás para estar filtrando essas informações para ele e colocando isso em prática no terreno, na realidade dele, né? Sim, mesmo porque agora as normas elas são interdisciplinares. Por exemplo, você tem norma de segurança da edificação, bombeiro, saída de emergência, cálculo de capacitação de população para essa edificação. Então você tem acessibilidade, não é só parâmetros. Só para não assustar o pessoal que está escutando a gente, né, mas também os clientes, que isso vai variar muito do tipo de edifício, de construção que você quer fazer no terreno. Porque se a gente está falando para uma residência, de unifamiliar de pessoas, é muito mais simples essas restrições, né? Essas questões a gente olha e olha mais para aquelas mais simples mesmo, com taxa de ocupação, recuo lateral, frontal e tudo mais, né? Aí agora que a gente começar a partir para normas de bombeiro, tudo mais, ou para a parte mais comercial ou para edifícios multifamiliares, né? Só pegando o gancho dessa informação, quando você vem na questão residencial unifamiliar, você também tem a questão de trabalhar e aprovar isso primeiramente aonde? No condomínio. Se for, Né? Então, se for em condomínio, se for em bairro, é diretamente com a prefeitura. Mas se for em condomínio, como a maioria dos casos que nós pegamos aqui, você tem que aprovar os parâmetros do condomínio, que muitas das vezes são mais iguais, rígidos, são mais rígidos, mas tem que sempre ser aquele mais restritivo, né? Então, por exemplo, quem vai determinar realmente é a prefeitura. Ele tem os parâmetros ali do condomínio, mas balizado sempre no Código de Obras, de edificação da prefeitura, lei de zoneamento e assim. Essas diretrizes elas têm que se comunicar para que possa ser aprovada no final pela prefeitura. Só esse adendo. Legal. Legal você falar também, Thiago, que isso já dá para a gente bater um papo também sobre questões dos projetos que são enviados tanto para a prefeitura quanto para o condomínio. Porque muitas vezes os clientes ficam confusos e chegam até a gente por saber que o projeto ou é simplificado ou é um projeto mais detalhado, né? Que a gente pega aí e se vê muito acontecendo no dia a dia. Onde às vezes o condomínio pede um projeto mais detalhado e tudo mais, onde a gente tem que colocar mais cortes, elevações, baixa frontal, todos esses quesitos que às vezes na prefeitura a gente só tem que fazer um projeto simplificado, que é uma área de contorno ali, não pede layout nem nada. Explica mais pra gente então, o que é esse projeto simplificado, ou um projeto mais detalhado. Que legal, isso é importante. Não é porque é um projeto simplificado que ele vai ter menos importância, tá? É para deixar bem claro. O que acontece? Geralmente o condomínio ele exige o projeto completo, arquitetônico, padrão condomínio, cada um tem seu padrão, seu modelo de representação gráfica, e em paralelo você tem um projeto simplificado, que é justamente o mesmo projeto que a gente aproveita para dar entrada na prefeitura. Então, o projeto simplificado são informações pertinentes a o que nós já falamos agora de parâmetros, mas também ele tem que ter uma responsabilidade e um rigor de atenção muito além. Porque o que acontece? Anteriormente, a prefeitura ela analisava os nossos projetos, tá, dentro de um layout, dentro dos ambientes internos, só que demandava mais tempo para ela analisar e ela gerava comunique-se através disso. O que ocasionava isso? Uma grande fila de espera e também ela meio que passava as informações para o profissional. Então, muitos profissionais faziam um projeto aqui porque sabia que ia ter um pente fino do lado da prefeitura, a prefeitura direcionava e ele põe a proposta para construir o projeto. ou então às vezes ele só falava comunique-se disso. O cliente, junto com o arquiteto, resolvia os comuniques, eles não tiveram o trabalho ali de fazer se informar e fazer os estudos, então a prefeitura você tem que atender esse comuniques.
Eles atendiam o Comunix quando vinha até aprovar. Tinha 10 Comunix, atendia os 10, voltou mais um, atendia esse. Então ficava tipo algo muito cansativo, bate e volta, que acabou, o que aconteceu? Hoje em dia, a prefeitura passa a responsabilidade para o profissional e ela não quer saber de layout nenhum. Mas quando tiver uma fiscalização, tiver algo do tipo, então forçou o quê? Forçou o profissional a tentar mais para isso, porque você tem vaga, carga e descarga, vaga de PCD, vaga de idoso, tudo isso, você tem quadros específicos para alimentar para que o projeto seja analisado. Porém, a parte interna, acessibilidade, questão de área livre para ventilação e aeração, tudo isso você vai ter que dominar, porque ela não vai ter mais nenhum tipo de responsabilidade em cima disso. Então, obrigatoriamente a responsabilidade passa a ser do projetista. E é legal você falar isso, porque a acessibilidade é um ponto interessante. E para as pessoas que podem ter dúvida desse assunto e tudo mais, a gente fez um podcast, onde eu conversei com o Thiago falando só sobre acessibilidade. Claro que a gente deu uma fugidinha para falar sobre outras questões de prefeitura, porque é tudo muito conectado, né, Thiago? Mas tem um papo específico que a gente se aprofundou muito mais sobre acessibilidade. Então a gente vai deixar ali já um linkinho para você clicar ali em cima. E se ficar alguma dúvida sobre esse assunto, corre lá, assiste o vídeo, depois volta para cá e escuta o complemento do Thiago, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Trouxemos aqui o Thiago para nos ajudar aí nessa questão de projetos de aprovações. Tem muitos clientes que têm muitas dúvidas e acabam trazendo essas dúvidas para a gente. E até mesmo quando nós vamos atender o cliente, eles têm essas dúvidas e gostariam de ser sanadas ali, naquele momento. Então nós trouxemos o Thiago aqui para trazer essa informação para a gente, para que a gente consiga enriquecer um pouco mais aí o nosso atendimento a vocês. Tá certo? Alguma dúvida aí? É só que a gente estava até falando, não, Wesley, porque é muito conteúdo. É muita informação de prefeitura, é muita taxa que a gente vê de ocupação, coeficiente de aproveitamento. São coisas que às vezes as pessoas comuns, a gente fala comuns, olha, que não estão envolvidas diariamente nesse mercado da construção civil, da arquitetura, dos fatores urbanísticos, ficam perdidos. Então, às vezes, um caso, uma coisinha que poderia ser simples pra gente, pode se transformar numa tempestade de copo d'água com o cliente que está ouvindo isso, né? Então, se ficou qualquer dúvida, qualquer termo que a gente pode acabar falando aqui pra gente soou como normal, a gente pensou que vocês também estavam entendendo perfeitamente o que a gente está querendo dizer, porque a gente está com uma enciclopédia aqui perto da gente, pode manda pra gente no direct, se você estiver vendo um aviso pelo Insta. Se quiser chamar cada um aqui no perfil particular, também pode chamar, que a gente vai te atender da melhor forma possível. E também, se tiver qualquer outra dúvida ou questão que você queira construir, uma dúvida do que pode ser feito ou aproveitado no seu terreno, a gente está com um homem perfeito aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Então é só chamar, só mandar um contato aqui para o Wesley, que ele vai estar à disposição para atender perfeitamente você e acabar e extinguir com essa sua dúvida. Eu não posso tirar o tempo do meu projetista aqui de estar sanando mais dúvidas dos clientes. Estando aqui ajudando a gente. O Wesley também está cheio de trabalho pela frente, então a gente vai voltar em outro podcast. Vamos minar esse conteúdo aí de prefeitura e trazer, dissecar, que nem a gente fez com acessibilidade, em outro tema para vocês, tá? Hoje foi uma questão mais macro, para a gente dar um pente fino geral em tudo sobre prefeitura, condomínio, questões dessas taxas que a gente comentou, mas no próximo a gente vê com mais focado e bate um papo mais só sobre isso, né, Thiago? Para ver se a gente consegue aí extinguir de vez essas dúvidas dos clientes. Perfeito, pode contar comigo, a hora que quiser é só chamar que eu estou às ordens. Então, pessoal, agradecer primeiro aqui o Wesley por ter liberado esse tempinho pra gente. O nosso grande Deixa eu... Tudo bem? E pessoal, até mais. Muito obrigado por acompanhar a gente mais esse podcast. Clica aí no botão de curtir, compartilha com seus amigos da construção civil ou qualquer outra pessoa interessada no assunto, que esse é um papo que vai agregar muito valor na vida de vocês, tá bom? É isso aí. Então, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Caramba, Isso é encerramento. tá falando.